Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e nosso pensamento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Que haja em nós um desejo constante de buscar a face do Senhor, de ouvir a voz dEle, de nos aproximar de Deus. Que a gente busque o nosso maior exemplo, que é Jesus, e que a gente tenha fome e sede da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo sempre nos conduza no melhor caminho. Provérbio 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Que a gente seja sábia e que a gente comece a falar palavras de bênção para edificar uma casa, para edificar uma família. É necessário que a gente tenha nos nossos lábios palavras positivas e que a gente leve a paz para o nosso lar. Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho despreza. Quem anda na retidão, quem é reto, ele tem temor do Senhor. Que a gente teme ao Senhor e que a gente busque andar em retidão, fazendo o que é certo e justo. Versículo 8. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Quem é sábio se conserva pelos próprios lábios, não sai por aí falando tudo o que quer e o que pensa. Versículo 4. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheita. Pela força do boi há abundância de colheita. Antigamente usava o boi para poder arar a terra e para as pessoas plantar e colher. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus dá força para que a gente coloque em prática todos os projetos e sonhos que Ele colocou nas nossas mãos. E a gente tem que lutar pelos nossos sonhos e usar a força, sabedoria e capacidade que Deus nos deu para realizar cada um deles, cada um dos projetos que Deus colocou nas nossas mãos. E que a gente tenha sabedoria em todos os nossos passos para prosperar em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas finanças, e ter abundância na nossa casa. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas testemunha falsa se desboca em mentira. A mentira não provém do Senhor. Na Bíblia está dizendo que o diabo é o pai da mentira. E um dos mandamentos do Senhor é: não levantai falso testemunho. 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Quem tem prudência tem conhecimento fácil. Que a gente seja pessoas prudentes. 7. Desvia-te do homem sensato, porque dele não acharás lábios de conhecimento. Mais uma vez, na Bíblia dizendo sobre desviar dos caminhos errados das pessoas que nos conduzem no caminho errado. A gente precisa procurar pessoas que têm desejos de conhecimento e desejos de estar na presença do Senhor. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia do tolo é engano. A sabedoria do prudente é entender o caminho. Toda pessoa prudente, toda pessoa sábia, ele quer andar no caminho certo, ele quer buscar fazer o que é certo e justo. Versículo 9. Os tolos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Entre os retos há benevolência. Toda pessoa reta, ele quer fazer o bem. 10. O coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participará da sua alegria. Versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Eita glória, a tenda dos retos florescerá. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim deles são os caminhos da morte. Todo ser humano, ele é difícil de ser corrigido, porque no pensamento dele ele está no caminho certo. Ele está fazendo o que é certo e justo. Só que aqui está dizendo que às vezes para ele está pensando que este caminho é certo, mas é caminho que leva para a morte. 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. A gente tenha um coração alegre e que a gente não fique triste. Melhor que a gente seja feliz. Busque a sua felicidade em nome de Jesus. E buscar a sua felicidade não é andar nos caminhos errados. É fazer o que é certo e justo, sendo feliz com isso. 14. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia. A escolha, a decisão de qual caminho seguir é nossa, mas a gente vai se fartar daquilo que a gente escolher. Se escolheu um caminho bom, vai se fartar de coisas boas. Se escolher um caminho ruim, vai se fartar de coisas ruins. 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta aos seus passos. O simples escuta tudo que o outro fala, atenta para as coisas erradas, mas o prudente não. Ele pensa, avalia cada situação. Ele pesa na balança cada situação. Ele preocupa com o passo que está dando. 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O sábio tem temor do Senhor, se afasta do mal, mas o tolo, ele fica irado com correção e ele não se afasta do mal. 17. O que se indigna à toa fará doidice, e o homem de maus intentos será aborrecido. Aquele que se ira à toa vai fazer doidice. 18. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os prudentes serão coroados de conhecimento. Seja uma pessoa prudente. 19. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante da porta dos justos. Inclinar é se dobrar, é reverenciar. 20. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Só que a amizade precisa ser verdadeira. A amizade não pode ter segunda intenções. Não pode ser porque você não tem que ser amigo de alguém porque ele vai te trazer algum benefício, não. Tenha um amor não fingido. 21. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Que a gente não despreze o nosso próximo e que a gente tenha amor pelo nosso próximo. 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para o que pratica o bem. Pratique o bem. 23. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Sonhos no papel, ele não se realiza sozinho. Planos feitos somente na mente não se realiza sozinho. A gente precisa ter ações. Deus quer abençoar a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ir atrás dos sonhos, fazendo o que é certo e justo diante do Senhor. 24. A coroa do sábio é a sua riqueza. A estutícia do tolo é só estutícia. Uma pessoa sábia vai ser honrada. Coroa significa honra. 25. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentira é enganador. Seja uma testemunha verdadeira e não minta. Deus não se agrada dos mentirosos. 26.
No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para seus filhos. Sobre a testemunha falsa, aqui falando no versículo 25, aqui mais atrás também a gente falou. Lá em Apocalipse fala que os mentirosos ficarão de fora do reino do céu. Então, se você é uma pessoa que mente, que levanta falso testemunho, não faça isso. A verdade é que a gente tem que evitar falar da vida alheia. Não há necessidade de falar dos outros, de falar da vida do outro. Verso 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Teme ao Senhor, para que você consiga se desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. 29. Um longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a tua loucura. É chamado de louco aquele que é impaciente e não tem paciência. Ser longânimo é uma pessoa tardia em se irar, uma pessoa que não se ira com facilidade. 30. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O coração feliz, ele transborda a felicidade e se achega às pessoas que estão ao nosso redor. A gente contagia as pessoas com a nossa felicidade. E aqui a inveja é podridão para os ossos. A inveja é podridão para os seus ossos. Se você é uma pessoa que tem inveja, ela é podridão para os seus ossos. Agora, se você convive perto de pessoas invejosas, não se preocupe não. Porque a inveja faz mal para aquela pessoa que tem a inveja. Então, se você é uma pessoa invejosa, em nome de Jesus, tira isso da sua vida, porque você acaba trazendo podridão para si mesmo, trazendo sofrimento para si mesmo. E isso não é benéfico para a sua vida, porque você fica infeliz vendo a felicidade do outro. E Jesus falou que a gente deve se alegrar com a felicidade do outro e prantear com aquele que chora. Então, se você é uma pessoa invejosa, não seja mais, em nome de Jesus. 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Quem criou o pobre é Deus, e o que insulta o pobre insulta a Deus. E aquele que honra a Deus, ao pobre também honra a Deus. Aquele que honra ao pobre também honra a Deus. 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. O ímpio é lançado fora pela malícia dele, e o justo até na morte ele se mantém confiante, porque a gente crê na vida eterna. Então a gente, quando morre, a gente crê que vai ter uma vida eterna no céu. Versículo 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A sabedoria permanece no coração do prudente, e o prudente não sai falando tudo o que pensa. Mas o tolo sim, ele revela tudo o que ele pensa, até o que ele não deve, fala demais. 34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. A justiça exalta, e o pecado não. 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. A gente, como servo, a gente tem que ser servo perto e longe. O trabalhador, ele tem que trabalhar perto ou longe do patrão. E o servo fiel, ele tem que ser servo fiel em todo o tempo. O servo de Deus, ele tem que ser servo de Deus em todo o tempo. Na igreja, fora da igreja. Contribuindo na igreja, contribuindo na obra do Senhor. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento, discernimento. Leia a Bíblia. Busca discernimento e entendimento na palavra do Senhor. O Espírito Santo quer revelar a palavra do Senhor para você. Mas você precisa ler a Bíblia, precisa buscar a face do Senhor. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Deixa um like, se inscreva no canal, comente, compartilha, porque toda vez que você interage, o YouTube recomenda esse vídeo para outra pessoa.
Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus te abençoe.